Que a Austrália surpreende todo mundo não é segredo. Aliás, quando se pensa no país, o que vem à mente são os animais gigantes, lagartos, cobras, crocodilos e até os colossais cangurus vermelhos. Mas o fato é que a Austrália consegue ir além da fauna e flora quando o quesito é gigantesco e curioso. Isso também é aplicado à agropecuária australiana. Quer um exemplo bem curioso? Sabia que os cowboys australianos usam helicópteros ao invés de cavalos para manejar o gado? E se eu te contar que até o transporte de gado não fica atrás quando o assunto é ser exagerado? Você já ouviu falar de road train, boiadeiro? Sabia que esse caminhão colossal pode carregar até 300 cabeças de gado de uma só vez? Isso e muito mais você vai conhecer agora. Mas antes, já sabe, se é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E já aproveita e vai deixando o seu like para ajudar o canal, pois hoje o vídeo está inacreditável. O transporte de gado é uma atividade fundamental para a indústria agropecuária em todo o mundo, desempenhando um papel crucial no abastecimento de abatedouros e no movimento de animais de um local para outro. Por falar nisso, temos um vídeo incrível aqui no canal que aborda tudo sobre o transporte de cargas vivas, com informações tanto sobre o Brasil quanto sobre outros países ao redor do mundo. Depois de assistir a este conteúdo imperdível, não deixe de conferir. Para que o transporte de gado ocorra de forma correta e segura aos animais, as empresas necessitam de transportes adequados e que suportem viagens de curtos a longos períodos. Só que na Austrália, tudo tende a ser mais intenso e complexo, e você já vai entender o motivo. Mas antes de falarmos sobre o transporte, é importante entender a história fascinante dessa indústria na Austrália. A introdução e o desenvolvimento da indústria pecuária na Austrália representaram momentos cruciais na história do país desde os primeiros dias de colonização pelos ingleses em 1788. Os colonos trouxeram consigo o gado e nos primeiros anos a criação de rebanhos cresceu de forma gradual. No entanto, a partir do século XIX, a expansão da pecuária ganhou ímpeto, impulsionada pela vastidão das terras abertas no continente, perfeitas para pastagens. A corrida do ouro nos anos 1850 trouxe consigo um aumento na imigração e uma maior demanda por carne bovina, alimentando ainda mais o crescimento da indústria pecuária. Inicialmente, os rebanhos eram predominantemente compostos por raças britânicas, como Shorthorns e Herefords. No entanto, muitos desses animais não se adaptaram ao clima australiano, levando os criadores a experimentar cruzamentos para desenvolver raças mais resistentes ao calor e aos carrapatos. Por exemplo, em 1933, raças britânicas foram cruzadas com gado Brahma para criar uma raça australiana mais adequada ao ambiente tropical do norte do país. Desde então, diversos programas de cruzamento foram implementados para adaptar as raças ao clima local. Apesar do crescimento, a indústria pecuária enfrentou desafios significativos. A expansão das fazendas muitas vezes resultou em conflitos com os povos aborígenes, que viram suas terras tradicionais sendo ocupadas. Esses conflitos levaram a episódios violentos na fronteira, contribuindo para o sofrimento das comunidades aborígenes. Apesar das adversidades, os povos aborígenes desempenharam um papel essencial na forma de trabalho das fazendas de gado, com homens e mulheres contribuindo significativamente na criação de rebanhos e nas tarefas domésticas. No entanto, muitos aborígenes foram vítimas de exploração e baixos salários, especialmente após a implementação de políticas governamentais que concederam ao governo controle sobre suas vidas e rendimentos.
Hoje, a indústria pecuária é uma parte vital da economia australiana, com mais da metade de todas as fazendas envolvidas na criação de gado. A Austrália é reconhecida por sua eficiência na produção de carne bovina e produtos lácteos, sendo um importante exportador desses produtos para vários países ao redor do mundo. Mas, é claro, nem tudo são flores. Existem vários requisitos e desafios que os produtores enfrentam no dia a dia. Os produtores de gado de corte são obrigados a fornecer aos seus rebanhos alimentos de boa qualidade e água potável, além de garantir a segurança do gado com boas cercas, pátios, instalações de manejo e abrigo contra condições climáticas extremas. Eles também precisam proteger o gado contra predadores e plantas tóxicas, além de garantir que sejam manejados apenas por trabalhadores qualificados, muitas vezes auxiliados por cães bem treinados. E por falar em trabalhadores treinados para manejo de gado, estamos falando dos famosos cowboys. Quando falamos em cowboys, logo vem na nossa cabeça a figura de um homem ou mulher montados em seus cavalos, acompanhando o gado, certo? Mas na Austrália existe uma outra modalidade desses profissionais, os cowboys de helicóptero. A dinâmica é quase a mesma, só que ao invés de cavalos, os cowboys utilizam helicópteros. Com a ajuda dessas aeronaves, eles conseguem pastorear o gado da mesma forma que um cowboy maneja seu cavalo, tocando as vacas e bois na direção desejada. Essa atividade é arriscada, pois as aeronaves voam baixo, em meio aos animais e à vegetação, e qualquer erro pode ser fatal. Infelizmente, a cada ano, muitos cowboys de helicóptero morrem na Austrália. Mas para eles, chegarem perto dos animais é parte do trabalho, seja montado num cavalo, num quadriciclo ou num helicóptero. Apesar de todos esses desafios, talvez o maior deles seja a geografia. Com fazendas espalhadas por vastas extensões de terras, muitas vezes distantes dos principais centros urbanos e pontos de consumo, o transporte de gado se torna uma parte essencial do processo. Muitas vezes, os animais são transportados por longas distâncias, algumas até 2.500 quilômetros dos locais de criação até os pontos de processamento e consumo. Esse transporte requer planejamento meticuloso e cuidados especiais para garantir o bem-estar dos animais durante a viagem. E foi graças a esse desafio que surgiram os road trains boiadeiros, capazes de transportar mais de 300 cabeças de gado por viagem. A história da criação desses supertransportes é verdadeiramente incrível. Esses colossos foram desenvolvidos pelo mecânico Curt Johansson. Ele adaptou um antigo caminhão M19 Tank Transporter do Exército dos Estados Unidos, capaz de rebocar até 45 toneladas, para ser usado com 4 carretas no transporte de gado. O veículo militar estava equipado com um motor Hercules DFXE de 201 cavalos, o que era mais do que suficiente, considerando sua função original de transportar tanques de guerra. Com essa adaptação, ele conseguia carregar 5 vezes mais gado do que um caminhão comum daquela época. Assim nasceu o primeiro road train. Após realizar esse experimento, Johansson percebeu o potencial do uso desse método, pois economizava tempo e dinheiro. Com o passar do tempo, cada vez mais transportadoras adotaram essa prática. Como resultado, surgiram regras e leis para regulamentar o setor. Mas você pode estar se perguntando: tudo isso não é exagero? A resposta é não. Como mencionamos anteriormente, as distâncias a percorrer para levar os bois são muito grandes e podem ultrapassar 2.500 quilômetros de distância. Então imagine quantos caminhões normais seriam necessários para carregar uma carga de 1.000 bois, por exemplo. Já imaginou toda a logística e custo?
E isso não é exagero. Em 2011, na região de Helen Springs, testemunhamos uma das maiores movimentações simultâneas de gado em caminhões da história. Nesse evento foram utilizados 17 caminhões do tipo Road Train, cada um com 3 carretas de 2 andares. Cada carreta poderia transportar até 56 cabeças de gado. Em resumo, foram cerca de 2.900 cabeças de gado carregadas e transportadas em poucas horas. Se estimarmos que cada boi pesava 500 quilos, o peso total era de 1.450 toneladas de carga. Na época, o valor de cada boi era estimado em $825, totalizando mais de 2,35 milhões de dólares. E os números impressionantes não param por aí. Cada veículo tinha 62 pneus rodando, sem contar os pneus sobressalentes, o que totaliza 1.054 pneus no chão. Tudo para levar o gado destinado a ser embarcado em navios para exportação. Além disso, os caminhões tinham tanques de 900 litros, totalizando 15 mil litros de diesel. Na época, com o diesel a $1,50 o litro, foram gastos $22,5 mil apenas para abastecer os veículos. Se esses números te assustaram, então experimente duplicar ou triplicar esse valor se o transporte fosse o convencional. Aliás, você tem ideia de quantos caminhões normais seriam necessários para levar uma carga desse tamanho? Pois bem, seria necessários 73 caminhões, considerando aqueles grandalhões de carga pesada que carregam em torno de 20 toneladas cada. Inacreditável, não é mesmo? Mas a evolução não parou por aí. Os road trains são equivalentes a 4 carretas. Embora haja limitações, é possível começar uma combinação de um caminhão e 2 carretas, como o bitrem. A configuração máxima, chamada ABB Quad, consiste em um caminhão puxando 4 carretas, alcançando até 53 metros de comprimento. Além dessa configuração padrão, existem casos especiais, conhecidos como Powertrain, nos quais o caminhão traciona 6 carretas. Esses gigantes são frequentemente utilizados para transporte de minério em estradas privadas. Na década de 1990, com a crescente demanda por exportação de bois criados no país, surgiu a necessidade de transportar cada vez mais cabeças de gado do interior para os portos. Naquela época, os road trains ofereciam um transporte de cerca de 200 cabeças por viagem. Para aumentar essa capacidade, aproveitando ao máximo as leis de comprimento que permitiam conjuntos de até 53,5 metros de comprimento total, John Leeds, um transportador do setor, teve uma ideia. Ele decidiu adicionar mais uma carreta ao road train, passando de 3 para 4 e assim maximizando a quantidade de bois transportados. Nos primeiros anos da década de 1990, ele conseguiu engatar uma 4ª carreta, todas de 2 andares, mantendo respeito à lei de segurança e bem-estar animal. No entanto, isso resultou em um veículo de 55 metros de comprimento. Como consequência, o Departamento de Estradas de Western Australia não concedeu a licença necessária para o veículo e foi necessário remover 1,5 metro do conjunto. Para isso, ao invés do uso de 4 carretas com dollies, foi usada uma carreta com 5ª roda, semelhante à dos bitrens utilizados no Brasil. Totalizando 8 andares de gado em 53,5 metros, a cada 3 viagens ao porto de Port Hedland eram suficientes para a entrega de 1.000 cabeças, ou seja, eram transportados mais de 330 bois por viagem. Com o uso do 3º vagão de um bitrem, foi justificado o raio de giro da composição, mas foi a única forma do empresário conseguir ficar dentro da lei.
Ao todo, quando carregado, o conjunto pesa 140 toneladas, tem 74 pneus e rodas e 19 eixos, ou seja, um monstro. Graças ao trabalho pioneiro de John Leeds, o transporte de gado na Austrália ganhou muito mais eficiência e o uso de caminhões road train com 4 carretas se tornou bastante comum dentro da Austrália Ocidental. Quando estes monstros atingem sua velocidade de regime, próximo a 110 km por hora, é bom tomar muito cuidado, tanto que o site Outback Australia Travel Guide, no capítulo que trata dos road trains, apresenta uma série de conselhos para quem pretende dividir as estradas com esses gigantes. E é por esse motivo que separamos algumas dicas para você, caso um dia invente de dirigir na Austrália. Nunca, jamais corte à frente de um road train. Não nos semáforos, nem nas rotatórias, nem em saídas de pista, muito menos nas estradas, ou seja, em parte alguma. Eles precisam de muito, mas de muito espaço mesmo para desacelerar e parar. E eles precisam de todo o espaço disponível se precisarem virar. Outra dica é, se você ultrapassar um comboio rodoviário, verifique se você tem muita estrada livre pela frente. Não subestime o tempo que leva para ultrapassar um road train de 50 metros se você é apenas um pouco mais rápido. E nem preciso dizer que voltar para a sua pista só é a opção quando conseguir ver ambos os faróis do monstro em seu espelho. E não diminua a velocidade nesse momento. Em estradas não asfaltadas, diminua a velocidade quando você vir um road train se aproximando. A poeira que ele levanta vai obscurecer a sua visão. Se você estiver dirigindo atrás de um road train, mantenha uma distância segura e acenda os faróis, para que o motorista saiba que você está lá naquela nuvem de poeira. E ainda melhor, saia da estrada e faça uma pausa para um café. Não é divertido dirigir atrás de um road train numa estrada não asfaltada. Na Austrália, nas estradas públicas, os road trains geralmente têm 3 reboques, o máximo permitido, mas algumas vezes podem ser tolerados até 4. Porém, em estradas particulares não há limitações. Curiosamente, no Brasil, em especial para o transporte de cana-de-açúcar, já foram flagrados comboios de até 10 reboques, 130 metros, trafegando em estradas públicas de 2 pistas no Mato Grosso. E para finalizar sobre esses incríveis caminhões, aqui vai mais uma curiosidade interessante. Você já ouviu falar em mata-cachorro? O nome pode soar estranho à primeira vista, mas não tem nada a ver com machucar nossos amigos caninos, ok? Na verdade, mata-cachorro é o nome popular dado àquele protetor de faróis e radiador que era comum em picapes antigas. Um modo de deixar o caminhão mais estiloso, por assim dizer. Mas na Austrália, isso não é apenas uma questão de estilo. O mata-cachorro tem uma função prática e, infelizmente, trágica. Por regulamentação, os caminhões que transitam por rotas específicas são obrigados a ter esse acessório, uma vez que o risco de colisão com cangurus é significativo. Especialmente em caminhões de frente reta, os cangurus podem saltar na altura do para-brisa devido ao seu hábito de locomoção com saltos. Isso representa uma série de perigo para os motoristas, já que há o risco de um marsupial atingi-los dentro da cabine. Mas agora me diga você, o que achou dessas curiosidades? Já tinha ouvido falar desses caminhões? Conta pra gente nos comentários. E se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e já aproveita para se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima!